um pouquinho dele. Aqui, quando nós abrimos o FSU Clínico, nós temos uma caixinha de identificação com usuário e senha. Aqui nós podemos selecionar qual banco de dados nós vamos abrir. Isso é uma funcionalidade para nós que damos suporte e programamos. O usuário dificilmente trabalha com isso aqui. A não ser que ele leve uma cópia da base para um notebook e aí ele usaria aqui uma segunda opção, que seria um localhost, para acessar uma cópia da base no seu próprio equipamento. Tá? Mas vamos abrir uma base qualquer aqui, vamos abrir a base da Santa Helena. Cadê a Santa Helena? Aqui. A base local, que está em localhost. Um minutinho, vamos lá. Confere. Vamos lá. Abrir, né? Tudo isso é importante de mencionar, né? Um help, né? O que a gente se identifica antes, tem nome e usuário. Se o nome não for correto, ele vai avisar. Essa aqui é a janela de pacientes que eu estou abrindo. Às vezes ela é um pouco mais pesada, até programados para preenchimento. São formulários personalizados. A primeira aba da janela de pacientes é a de cadastro. Esse cadastro aqui compreende endereço, número de complemento, bairro, CEP, né? Os dados básicos de um cadastro. Tá? Esse CEP aqui ele é linkado com um site que tem um serviço de web que provê endereço e CEP. Por exemplo, vamos incluir alguém aqui. João da Cruz. Quando a gente entra no campo endereço, estando ele vazio, ele abre essa janela onde eu posso informar CEP ou logradouro, dou Enter. Ele vai procurar um web service que está lá disponível para poder trazer esse CEP. Vamos ver se ele traz. Acho que vai falhar. A internet aqui não está muito boa, mas a ideia é ele vai trazer aqui. Se a gente não tiver conectado à internet, como é o nosso caso aqui, que a internet não está legal, o que eu vou fazer? Deixa eu esperar ele voltar o controle para mim. Ele vai retornar alguma mensagenzinha, porque não conseguiu. Eu só consegui... ele acabou trazendo, beleza. Que a internet voltou. Mas se tivesse caído antes de entrar na janela, ele automaticamente detectaria que não está conectado à internet e a pesquisa seria local. Ele desliga sozinho isso aqui, tá? Vamos fazer um teste fazendo uma outra busca, só que usando a tabela de logradouros de ruas interno. Trouxe, deixa eu ver. Aí, trouxe. Ele é case sensitive, né? Os endereços estão todos em maiúsculos. Dando um clique aqui na linha desejada, ele traz o endereço, o número, os dados do endereço para a pessoa. Telefones estão mascarados, né? Tem uma chavezinha lá no arquivo de inicialização que a gente define qual que é o DDD. Caso a gente venda para outra cidade que não seja 14. Nascimento, estado civil. Quem indicou, que eu posso preencher aqui. Ou eu posso, ao clicar nesse botãozinho reticências, incluir o código de um profissional de uma lista que já existe aqui disponível. E eu posso acrescentar profissionais aqui, profissionais que indicaram, que encaminharam, né, essa nossa paciente, e futuramente eu posso até tirar um relatório, saber quantos azil DN Pedrosa indica, e assim poder fazer depois um agrado para esse médico que indicou o paciente. A data da indicação fica aqui armazenada, né? Aqui a gente abre um cadastro de médicos que indicam,
que é uma opção que existe aqui também em arquivos básicos. É um cadastro nos modos de todos os outros, onde eu posso colocar a informação do médico que indica paciente para mim. Muito bem, volto, fecho aqui em cima, né? E aqui eu salvo, pronto, fecho essa janela. O nome do primeiro da lista aparece aqui, tá? Muito bem, se eu quiser apagar, eu clico nesse botão aqui. Aqui eu tenho profissão, da mesma maneira tem um botãozinho de 3 pontinhos que abre a caixinha de profissões para mim. Eu incluo uma profissão na hora se ela não existir, né? Volto de novo. Pronto. Agora, se ele tiver aposentado, eu clico nessa opção aposentado. Aqui eu coloco o endereço de e-mail da pessoa, sempre em minúsculas. Interessante que os endereços de e-mail sejam completados para o paciente que tem e-mail, porque o sistema se utiliza dessa informação e da data de aniversário, que também é importante preencher, para mandar um feliz aniversário automático e assim, sem interferência manual para o paciente quando é a data dele fazer aniversário. Esse botão aqui abre uma caixinha de envio de mensagens que usa como configuração alguns dados que podem ser configurados também, né, de configuração de e-mail. Vou fechar, observação, convênio, o plano do convênio, por exemplo, convênio Unimed, plano universitário, número do convênio, data de validade. Titular, acompanhante, eu posso pôr N acompanhantes aqui, né, o parentesco, vou salvar. Repara que os botões cancelar e salvar agora estão desabilitados, os outros voltaram a ficar habilitados. Aqui em complemento eu tenho tudo que não é tão importante, mas que pode ser utilizado, né? PD significa pessoa difícil, é uma informação que alguns médicos se utilizam para, algumas secretárias se utilizam para informar para o médico que tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura para tratar com aquele paciente. RG, CPF, volta em N dias, quer dizer, eu não vou ainda marcar a data, mas ela vai voltar daqui mais que 30, não é, né, acabou o tratamento, mas tem que voltar daqui 90 dias, por exemplo. Eu venho aqui no alterar, coloco lá, por exemplo, o tempo, né, ele já vai calcular automático para mim quando ela tem que voltar, mas isso não é a marcação da próxima vinda, não. A secretária vai ser avisada dias antes e dentro de uma faixa que vai de alguns dias antes, que pode ser definida essa faixa também, né, de aviso, até alguns dias depois, que a paciente deve ser chamada para vir fazer consulta, né? Depois tem uma área na agenda onde se verifica quais são os pacientes que estão na época de ser chamados. Aqui eu defino um arquivo que o paciente deve ser passado por arquivo morto. Motivos de arquivo morto podem ser criados aqui em arquivos básicos, como falecimento, mudança, fim de tratamento e assim por diante. Isso ajuda a limpar um pouco o cadastro, porque ele esconde os pacientes que não estão inativos, não vêm há muito tempo, né? Ou enfim, por qualquer um dos motivos que a gente acabou de falar. Desligo. Essa caixa aqui é quando eu preciso informar mais do que um convênio, né? Essa data acontece toda vez que existe um campo nulo no campo data. Eu posso selecionar N convênios aqui, né? Eu vou incluindo os convênios aqui, o paciente faz parte. Aqui em alteração de acesso, eu posso compartilhar esse paciente com os médicos que estão aqui à esquerda, clicando neste botão e fazendo com que o médico que está aqui à esquerda passe a vir aqui para a direita, ou seja, ele passa a estar liberado para consultar o cadastro do senhor João da Cruz que eu estou incluindo, né? Dentro de arquivos profissionais de saúde, tem lá um local onde a gente define isso automaticamente para não ter que fazer esse processo manualmente, tá? Vou salvar aqui, salvei. Antecedentes primeira anamnese é uma área que muitas vezes é um espaço de livre digitação, porque a maior parte dos médicos prefere assim, mas pode ser também um formulário personalizado criado pelo
para o próprio profissional de saúde, para que ele possa lançar a sua ficha de anamnese aqui. Tá? Aqui aparece sempre a idade calculada. Vamos colocar a idade desse paciente aqui para a gente poder ver o que ele mostra, né? Dá 38 anos. Esse documento a entregar, a gente liga essa caixinha. Toda vez que se quer alterar um campo, tem que entrar em alterar, né? A gente liga essa caixinha aqui quando precisa, tem algum documento no prontuário para entregar para ele, tipo um estado de exame, coisa assim. Essa caixa aqui a gente utiliza para selecionar de que médico nós queremos consultar o prontuário, né? E à direita sempre aparece o número de pacientes que está no prontuário do médico que está selecionado naquele momento. Quando tem foto, aparece, quando não tem foto, aparece aqui paciente sem foto. Nós podemos pegar a foto clicando nesse botãozinho aqui, ele vai fazer uma imagem para a gente do paciente, isso é normal ser usado no balcão. Quando a gente tem uma imagem descontraída e boa de ser captada, a gente clica de novo no mesmo botão e ele captura a imagem e fica isso como foto. Está na opção enquadrar, porque pode ser que a resolução que a gente usa na webcam ou da webcam seja maior do que o espaço destinado, então ele enquadra. Se não for o caso, a gente desliga ele, mas assim fica grande demais, né? Então a gente modifica aqui. Se precisar mandar a imagem para a lata do lixo, a gente tem que responder 2 vezes aqui, confirmando, né? E pergunta. Esses botões aqui abrem uma imagem já gravada. Esse aqui cancela o processo quer ver? Vai começar a escanear de novo, né? Eu cliquei aqui. Agora eu vou cancelar a operação. Tá vendo? Ele volta para a imagem que estava. Caso a gente se engane, clica aqui esse botãozinho cancelar, volta a imagem que já estava selecionada. Muito bem. Então, nós já vimos um pouquinho do cadastro, que é um cadastro expansível, né? Outros campos estão disponíveis para serem colocados aqui dentro. Tem uma chave aqui em configuração de inicialização, que permite até que a gente mostre mais dados lá dentro, como por exemplo, exibir os responsáveis. Eu ligo ele aqui com 1, e quando eu fechar e abrir de novo pacientes, ele vai mostrar mais alguns campos lá no fim. Para que serve? Pai e mãe. Em caso de urgência, para quem ligar? Nome e telefone, e caso o responsável não seja nem pai nem mãe, quem é? Coloco aqui, né? Tem muito responsável que, na verdade, não é nem pai, mas nem a mãe, é o avô, a avó, a tia, né? Então a gente tem que estar preparado para essas situações aí. Como é que eu procuro